todos muito bem-vindos. Está dando início a mais um OABDCcast, é o podcast da Ordem dos Advogados do Brasil, de Duque de Caxias. Para quem não me conhece, eu sou o Walter Souza, o seu apresentador. Hoje nós temos uma oportunidade de estarmos compartilhando um tema muito importante, muito relevante, que já você vai estar tomando conhecimento qual é. Eu vou deixar essa expectativa aqui no ar, que é o tempo de você poder convidar pessoas. Eu quero fazer esse convite que você possa estar divulgando esse canal. É muito importante que você interaja, deixe o seu like, curta, siga e compartilhe, porque só quem tem a ganhar é a nossa comunidade, Você que nos acompanha de longe pela internet, tá bom? Convida aí umas 15, 20 pessoas para assistir esse vídeo, porque é muito importante. Bom, eu quero também agradecer aos nossos patrocinadores reais desse podcast, que é a Zurita Real Estate e também a Joint Agency, Conectando Pessoas. Quero agradecer também a presidente da OAB de Duque de Caxias, doutora Débora Arditi, e a doutora Elisângela Zurita, presidente da Comissão de Comunicação, sem a qual, através delas, não poderíamos estar abrindo este canal de comunicação. Bom, acabando então a expectativa, vamos direto para o nosso tema de hoje, que é o ônus da prova. Eu vou repetir para você. O tema desse podcast é o ônus da prova. Ele é sugerido pela Comissão de Mentoria Jurídica. E os nossos convidados de hoje, chegou o grande momento, então vamos fazer essa apresentação, Aqui ao meu lado tem a doutora Sayonara, ela é advogada trabalhista, delegada da CAARJ, não é isso? E presidente da Comissão de Mentoria Jurídica. Doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada, bom dia a todos, bom dia também aos nossos ouvintes. Ok. Também na mesa nós temos a presença da doutora Lidiane, que ela é advogada trabalhista também, é docente do ensino superior e vice-presidente da Mentoria Jurídica. Doutora, seja bem-vinda a esta mesa. Obrigada, um bom dia a todos da mesa e a todos que estão nos acompanhando nesse momento. E também compondo aqui esse podcast, nós temos a presença do Dr. Pedro Seixas. Ele é advogado, mentor e consultor em ESG Compliance, especialista em Direito Digital e Trabalhista e Processo Civil. Também presidente da Comissão de Direito Processual Civil da OAB de Duque de Caxias. Dr. Pedro, mais uma vez, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui na casa. Perfeito. Então, passo a palavra à doutora Sayonara, que vai estar fazendo a interação com os nossos convidados. O microfone está aberto, doutora. Bom, mais uma vez, bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer a participação de todos, a doutora Lidiane, o doutor Pedro Seixas, que é quem vai conduzir esse nosso primeiro episódio da série, que é dedicada a trazer dicas e orientações para os jovens advogados que estão iniciando na prática profissional. E gostaria também de agradecer o espaço dado pela doutora Elisângela Zurita, que nos forneceu. Iniciando, como bem dito, o episódio de hoje vai ser sobre o ônus da prova. Eu acho que a apresentação do doutor já foi feita, correto? Sim. Então, sem mais delongas, pode iniciar, doutor. Bem, deixa eu me apresentar formalmente, Dr. Pedro Seixas, advogado, mentor, consultor em ESG, especialista em Direito Digital, Trabalhista, Processo Civil, Tenho múltiplas pós-graduações aí nessas áreas, inclusive fazendo algumas outras, porque o mentor também é mentorado, Sempre vive estudando. Estou presidente da Comissão de Direito e Processo Civil da OAB de Duque de Caxias. Agradeço ao nosso doutor, sempre o doutor Wagner Botelho. Agradeço também a doutora Débora Arditi, que é a nossa então presidente hoje, considerando as expectativas aí do nosso presidente, em outras áreas. Agradeço o convite à doutora Sayonara, agradeço o convite à doutora Lidiane também, estendo. Agradeço o convite ao nosso comissão de podcast, Agradeço a Deus e a família também por estar aqui mais um dia, Obrigado pelo convite. Perfeito. Doutor Pedro, então abrindo esta rodada de conversa, eu gostaria de saber o que é o ônus da prova? Bem, o ônus da prova é um instituto
do nosso direito, observando que é um instituto muito importante e a temática, apesar de ser, digamos assim, mais técnica, eu vou tentar trazer ela numa linguagem mais popular, né? Até para os nossos colegas que estão iniciando, estagiários. Então, é um instituto que rege todo e qualquer processo e procedimento, né? Seja ele extrajudicial, administrativo, civil, trabalhista, tributário, dentre outras áreas, né? Inclusive processo penal e etc. Né? Ele é baseado nos nossos princípios constitucionais da Carta Magna, né? Como contraditória e ampla defesa, devido processo legal, né? Todos têm o direito de provação e inocência, dentre outros. Né? De forma genérica, né, e no popular, digamos assim, o ônus da prova é a responsabilidade da parte de comprovar os fatos alegados. Né? É trazer provas para provar o alegado, o pedido, né, ou sua defesa em algum processo. Funciona. Olha, há controvérsias, tá? É uma brincadeira que eu faço com alguns colegas, né, que alguns colegas eles são ímpares em direito material e quando chega na parte processual eles acabam pecando porque o Instituto do ônus da prova é muito importante no processo judicial, né, e tem que ser observado e às vezes detalhes, né, podem fazer com que o ônus da prova não seja distribuído da forma adequada, né? E com isso pode fazer com que o processo termine em alguns meses, como pode perdurar o processo por 20, 30, 50 anos. Né? Doutor, como mentor do projeto de mentoria jurídica, o doutor sabe o quanto que muitos jovens advogados têm dificuldades em dar os passos iniciais quando começam a advogar. E a gente tem, como mentor, né, que explicar desde o início. Por isso, eu te pergunto, o ônus da prova está no CPC? Está. O ônus da prova, eu gosto muito do CPC, principalmente o Código Civil, para quem é jovem advogado, né, e outras leis como o Código de Defesa do Consumidor, porque eles são igual receita de bolo. Você, por exemplo, quer falar sobre contratos no Código Civil, você abre no capítulo de contratos e está ali todos os artigos sobre contratos. Você quer falar sobre direito do consumidor, você pega a lei do CDC, né, do Código de Defesa do Consumidor, e está ali todos os direitos do consumidor. Né? Então eu gosto muito dessas leis porque elas são receitas de bolo, digamos assim, e é muito fácil para o jovem advogado, para quem está entrando, quem quer entrar numa área, né? É muito fácil até para o leigo identificar, tanto que a gente vê aí no Juizado Especial Civil várias pessoas que buscam o seu próprio direito sem advogado, né? Mas uma observação, a quem não é advogado, sempre tenha um advogado e uma consultoria especializada na área de direito que vocês precisam, tá? E no Código de Processo Civil não é diferente, ele está lá no artigo 373 373 do CPC, né? E ele descreve que o ônus da prova é de quem alega, né? E traz também o ônus da prova do réu, né? Que são fatos impeditivos, fatos modificativos de direito, extintivos de direito. Né? Então, está lá no artigo 373 praticamente tudo dessa receita de bolo. Né? Contudo, o ônus da prova também está em outros códigos, como por exemplo na CLT. Quem vai para o direito trabalhista, ele está no 818 da CLT, né? Em outras leis correlatas também. O CDC, por exemplo, o ônus da prova, está lá no artigo 14, que o ônus da prova no Código de Defesa do Consumidor é da empresa, né? Porque o Código de Defesa do Consumidor foi todo realizado observando que o consumidor é uma pessoa hipossuficiente técnica para provar certas coisas, então o ônus da prova sempre é da empresa, é o que a gente chama de ônus ob legis, né? Advém da lei. E ainda tem, por segurança ao consumidor, lá no artigo 6º do consumidor também reprisa que esse ônus pode ser invertido em certas situações quando se atrai o ônus para o consumidor. Né? Então, ele está no CPC, ele está na CLT, ele está no CDC, dentre outras leis aí. Né? Como a minha área é voltada para civil, trabalhista, tributário, eu não vou falar de criminal, mas ele também está lá, né? No criminal e em outras áreas. Então,
Eu digo que, tanto para o jovem advogado quanto para o antigo, eu sempre brinquei com os meus pares, né, quando vou conversar aqui. Primeiro de tudo, antes de você se defender ou você atacar, que é a petição inicial, digamos assim, né, veja de quem é a distribuição do ônus da prova, porque isso simplifica muito o seu processo demorar 1 ano ou 10 anos, né? Quando eu estou pela defesa e vejo petições iniciais mal redigidas ou que não é ali delimitado o ônus da prova como deveria ser, a gente vai até o final, cava nulidade, faz recursos baseados na distribuição do ônus da prova, trava processo para a prova A, B ou C que é produzida ao longo da ação, né? E o oposto também, o advogado que sabe delimitar o ônus da prova, ele sabe, por exemplo, que numa ação de superfaturamento de energia, o ônus da prova não é nem do autor nem do réu, é da prova técnica. E a prova técnica, independente de um ou outro pedir, o juiz vai delimitar, porque a lei manda, a jurisprudência manda que o ônus da prova, no caso de superfaturamento de energia, por exemplo, não é nem do autor nem do réu, é da prova técnica, né? Então, se o autor já sabe disso, ele não vai ficar perdendo tempo pedindo audiência do 334 numa petição inicial, que não vai ter ali uma resolução desse conflito de forma conciliatória, né? Ele já vai pedir na petição dele a perícia técnica e já vai pedir a gratuidade, se for o caso, para essa perícia técnica, né? E com isso ele economiza tempo de processo, porque ele não vai ficar discutindo de quem é esse ônus da prova, a não ser que a empresa concessionária pública seja revel. Aí vai se discutir se realmente precisa fazer ou não a análise, porque ela foi revel, ela perdeu o direito de se defender, digamos assim, né? Aí são as exceções à regra, digamos assim. Um consumidor comprou um produto, o produto veio danificado, ele entrou em contato com a empresa se negou a trocar o produto. Ele não vai ficar discutindo se está certo ou errado, ele só tem que provar que o produto está danificado, que houve ali o fato do serviço, a falha do serviço, ou que houve ali o dano do produto, né, alguma coisa, e entrar com a ação. O ônus é da empresa de mostrar que aquele produto não estava defeituoso, né, não é do consumidor. E aí eu vejo muitos erros básicos, quando se trata de direito do consumidor, muito colega entra com a petição inicial pedindo a inversão do ônus da prova do artigo 6º, mas na verdade o ônus da prova já é do autor, do consumidor. Digo, o ônus da prova já não é do consumidor, é da empresa, por conta do artigo 14 do CDC, quando se trata de fato de serviço. Então, se eu pedir a inversão do ônus da prova do artigo 6º, em tese eu estou pedindo para tirar da empresa e trazer para mim o ônus, para o consumidor, né? Aqui estando na figura do consumidor, nesse exemplo que eu estou dando, né? Então, são questões técnicas que, a verdade é que na prática, o juiz às vezes também não sabe aplicar o ônus da prova, então acaba o processo andando, mas eu sempre indico que, se você está tanto por autor quanto réu, você saiba conduzir o processo, saiba de processo, para você conduzir o magistrado e a outra parte para o que você quer, né? Porque isso também é importante no momento de discutir uma conciliação, valores, né? Na trabalhista, eu advogo muito na trabalhista, às vezes eu vejo colegas que eles não sabem de que é o ônus. E aí começam a fazer perguntas na instrução, ou começam a querer na instrução, antes da instrução em momento conciliatório, trazer ali, discutir valores, mas ele não sabe nem de quem é o ônus de provar a situação. E aí ele quer às vezes um valor estratosférico, a empresa chega e fala, não, mas esse valor estratosférico está errado. E eu estou me desincumbindo do meu ônus mínimo aqui, da prova, né? E acabou. Então, é importante para os futuros colegas, é importante para os colegas que já são formados, é importante também para os colegas antigos de visitar o ônus da prova, né? Por conta disso. Porque pode ser a delimitação, né, de um processo ter mais sucesso, menos sucesso, ou até às vezes o sucesso da demanda, né? Perfeito, doutor. Doutor Pedro, como o doutor já explicou, né, de quem é o ônus da prova,
já falou bastante, explorou bastante sobre essa questão. Eu gostaria que o senhor explicasse para quem está nos ouvindo, para os nossos jovens e já veteranos advogados, como a gente deve aplicar isso nas nossas peças, né? No nosso pedido inicial. Bem, na verdade, antes de eu entrar nesse tema, observar de quem é o ônus da prova é muito importante, né? O artigo 373, ele delimita de quem é o ônus da prova, né? Como eu disse, reprisando, incumbindo o autor o ônus da prova de fatos constitutivos do direito, né? Que é o que a gente chama de estándar, é o inciso 1º, e o inciso 2º, que é o quê? O réu, na sua defesa, tem que falar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, né? E ainda tem o ônus da prova, que advém de lei, como eu acabei de trazer, né? Ou da jurisprudência, né? Então, caso, por exemplo, do superfaturamento de energia elétrica, é descrito que, pela jurisprudência, que tem que haver a prova técnica. Então, mesmo que o CDC fale uma coisa, mesmo que o CPC fale outra, mesmo que outras leis, outras resoluções da ANEEL falem certas coisas, foi subentendido e foi ali coordenado e entrou-se num consenso pela jurisprudência dos tribunais, né, de que o ônus da prova, no caso do superfaturamento de energia, é a prova técnica, né? Então, independe se uma parte ou outra pede. E tem também a possibilidade, o artigo 373 também traz a possibilidade das partes convencionarem de quem é o ônus da prova, né? Às vezes o ônus da prova é do réu, mas aí o autor e o réu convencionam ali que o autor vai fazer esse ônus da prova porque é mais prático para o autor às vezes fazer. Ou vice-versa, o ônus da prova é do autor, mas é mais prático o réu fazer esse ônus da prova do que o autor. Às vezes a parte tem tem ali mais provas, tem mais possibilidade de prover a prova de algum jeito, a tecnicidade, algo assim. A gente está falando aqui de lei trabalhista e lei de CDC, que praticamente o ônus da prova é todos da empresa, né? Mas trazendo para uma responsabilidade civil, se a gente estiver falando de ato ilícito, nexo causal, dano, às vezes é mais fácil uma parte prover a prova do que outra, né? Por exemplo, um acidente de trânsito. O carro de trás bateu na traseira do carro da frente. Em tese, no acidente de trânsito, pela jurisprudência, é descrito que quem bate na traseira é o culpado, né? Mas se o cara de trás tem uma câmera e consegue provar que o carro da frente deu uma parada brusca desnecessária e por isso ele deu aquele cascudo nas costas do outro, pode-se inverter o ônus. Inverte-se o ônus da prova, ele prova que ele é inocente, né? E aí ele mostra as câmeras e prova que o outro estava errado, né? Então, pode-se haver também essa convenção, né? E aí, como aplicar nas nossas peças? Bem, quando você está pelo autor, na distribuição da inicial, é importante que você veja o direito do seu cliente, né? Por exemplo, um direito médico, internação, né? Antigamente, anos atrás, só era você chegar com um laudo médico, ou às vezes um áudio gravado, um papel de bunda do médico, que você conseguia uma internação de urgência no plantão judiciário à noite ou no fim de semana, porque o juiz falava assim: olha, eu não sou técnico, você está trazendo aqui um laudo falando que a pessoa teve um AVC e precisa de uma operação urgente de coração e está mostrando a negativa, vou prover. Só que aí a jurisprudência viu-se que havia-se muita gente que às vezes estava uma semana inteira internada, mas sempre pedia a tutela de urgência à noite ou no fim de semana. E aí o juiz começou: olha, eu não sou técnico, mas também acho que está faltando alguma coisa aqui. E aí a jurisprudência convencionou que num caso desse, por exemplo, de tutela de urgência médica, é necessário um laudo descritivo da necessidade do paciente e é necessário a CID da doença e tudo mais. Então, se você advoga para direito médico voltado para o direito do paciente, você tem que observar essa tecnicidade de processo do ônus da prova. É ser o ônus da prova mínimo provar que o paciente precisa de uma internação de urgência e provar a necessidade e a CID. Então,
quando você for excluir o seu cliente, ou se você for o cliente, né, peça ao médico para que coloque um laudo descritivo. Olha, o paciente chegou tal dia, tal hora no hospital com os sintomas A, B ou C, com suspeita da doença tal, CID tal, mas verificou-se ao longo do tratamento de urgência ali que ele precisava de uma operação ou de uma intervenção ou de alguma internação, né? E por isso, para cuidar da doença X, da CID tal, precisa-se da locomoção dele da UPA para um hospital coronário, por exemplo, né? Então, essa é a dica. Você tem que observar de quem é a distribuição do ônus da prova e como provar para o seu direito, né? Por exemplo, o trabalhista, a pessoa quer ali pedir quer pedir horas extras, né? Falando que fez muito ou pouco hora extra. Então, é ônus do trabalhador informar qual foi o dia e hora das horas extras que ele fez. É o ônus mínimo. Só que esse ônus é da empresa de mostrar que o cartão de ponto está fidedigno, né? Que não está britânico, que a gente chama de britânico na jurisprudência da trabalhista. Se a empresa traz um cartão que não está britânico e que mostra ali realmente que a pessoa teve variação de entrada de 8 horas e variação de saída de 20 horas, por exemplo, o autor tem que impugnar. Se ele não impugnar, a empresa se desincumbiu do ônus da prova dela de demonstrar que é fidedigno o cartão. Então, o autor, se não impugnar, ele está atraindo para si o ônus da prova, por si só, e ele está deixando de demonstrar, de provar que aquilo é, por exemplo, uma mentira, aqueles cartões, né? E aí, ele não pode discutir mais esse ônus da prova ao longo do processo. Inclusive, o juiz federal da trabalhista geralmente é mais incisivo. Quando chega nas instruções, ele até já delimita em mesa. Olha, doutor, o ônus da prova aqui já foi. Olha, o autor já confessou, o réu já confessou. O ônus da prova aqui já está bem delimitado, né? A instrução civil também é assim. Você chega para fazer uma instrução civil, né, de vara civil, o juiz delimita no despacho saneador de quem é o ônus da prova, qual é a prova que vai ser produzida, né? No juizado isso é muito mais automático, até porque tem muito mais direito do consumidor do que outros direitos, né? Mas também é verificado pelo juiz leigo, pelo juiz togado ali o ônus da prova na hora da decisão, né? Então, quando você está pelo autor, observar de quem é o ônus da prova para você fazer a prova mínima, para se desincumbir do seu ônus, digamos assim. E se você está pelo réu, observar questões técnicas da inicial, se houve ou não essa distribuição, se o ônus é seu ou não é, para sair do seu ônus, né? Um exemplo típico, por exemplo, muitas empresas, muitos advogados empresariais, eles não sabem que o ônus da prova do consumidor é da empresa em certas situações quando se trata de fato de serviço. E aí ele não demonstra os requisitos de excludente ou privilégios do artigo 14 do CDC, que é o quê? Culpa exclusiva do consumidor, culpa de terceiro ou alguma coisa, evento da natureza, algo assim, né? Ele não exclui isso na defesa dele, mesmo às vezes ocorrendo. Com isso ele mantém o ônus da prova com ele e às vezes ele não consegue comprovar, né? Mas também acontece o oposto. Se ele consegue demonstrar alguma dessas características, ele consegue levar um recurso para a segunda instância, dependendo do que for a característica do direito, né? Se for uma responsabilidade civil ou outro tipo de direito trabalhista, etc. Pode levar para o que a gente chama vulgarmente para a terceira instância, que é o STJ, o TST, né? Se for uma questão de nulidade ou uma questão que infrinja a Constituição, pode-se levar isso até o STF, né? Então, o ônus da prova é discutido em muitas questões, inclusive tem processos hoje de décadas que são discutidos no STF e no STJ por conta da distribuição do ônus da prova que não foi feita corretamente. Perfeito, muito bem. Então, estamos caminhando para a finalização desse podcast, mas tenha certeza que nós teremos continuidade, tá? Isso aqui é o início de um trabalho realizado. Eu quero passar então a oportunidade para os convidados dar suas considerações finais e deixar suas redes sociais também, por favor.
Doutor Pedro, agradeço a sua disponibilidade. Doutor Pedro sempre muito atuante na nossa OAB e agradeço a oportunidade aqui, né, de estarmos a nossa comissão, nessa área de mentoria, também inaugurando aqui hoje no podcast da nossa OAB. Doutora Elisângela Zurica, muito obrigada pela oportunidade. E estarei aqui com vocês ainda mais vezes, assim esperamos. Vou deixar então as minhas redes sociais, tá, gente? Quem quiser, me siga lá no Instagram, @doutora Leidiane Martins, tá ok? Passo a palavra aqui à minha presidente, doutora Sayonara. Então, eu gostaria de reiterar os agradecimentos iniciais que foram feitos. Muito obrigada pela participação, doutor Pedro. E em relação às redes sociais, é o Instagram, né? Pedro? Bem, agradeço aí o convite mais uma vez, né? Antes de fazer o encerramento, eu gostaria de deixar aí a informação de que o ônus da prova é muito importante, né? Tanto para os colegas que advogam, quanto para as suas partes, né? Então, os colegas observem o ônus da prova para informar a parte, né? As partes que já são mais entendidas aí, tentem sempre observar o ônus da prova em certas situações, tenha a consultoria preventiva de muitas situações, né? Porque aí é mais fácil de você, vou usar um termo aqui, mas não é de duplo sentido, tá? É mais fácil de vocês produzirem a prova, e eu aí não estou falando de maquiar a prova, nem de realmente fazer um deep face, um deep web, um deep audio, algo assim, não. O que eu estou querendo dizer é, como no exemplo que eu dei aqui ao longo, né, da medicina, né, é saber o que pedir ao médico, né, num momento de internação de um ente querido, né, saber se você é um trabalhador, como que você, uma conversa de WhatsApp, uma filmagem de você saindo tarde, uma foto de você saindo tarde do emprego, né, e ali o ponto não está correspondendo ao horário que você saiu, né. São N provas aí que tem como para o trabalhador, para o consumidor, para a parte de forma geral, né, direito imobiliário, direito de sucessões, etc., fazer essa prova mínima, né. Então é muito importante estar atento, ter a consultoria preventiva com advogado especializado na área que você vai fechar, né. Por exemplo, você quer fechar a compra e venda de um imóvel, né? Isso não acontece aqui com os nossos patrocinadores, mas com outras concorrentes às vezes acontece. A pessoa passa ali no stand, vê o imóvel, quer comprar o imóvel, mas não vê a distribuição de ônus da prova, não vê ali se ele é um direito do consumidor, um direito imobiliário, não pede uma consultoria de um advogado para ver se o contrato tem alguma entrelinha de detalhes pormenores que vai dar problema, né? Então, é importante isso, né? É importante você saber como fazer essa distribuição do ônus da prova e saber também o ônus da prova mínimo, né? Como fazer isso administrativamente, né? E aí eu deixo essa última fala aí para vocês nessa reflexão, né? Que é importante o ônus da prova. E agradeço mais uma vez estar aqui, né? Como a colega brincou, eu costumo sempre estar me atualizando, né? E sempre estar trocando essa informação, porque a gente aprende muito nessa troca de informação. O podcast aqui da OAB é muito importante para isso, né? Dentre outras questões trazidas aqui, como palestras, seminários e workshops, né? E como presidente da Comissão de Direito de Processo Civil, eu estou tentando trazer aí para vocês essas questões importantes, né, para o direito, de forma didática, para ensinar os colegas e a população em geral, né? E agradeço o convite mais uma vez, agradeço a nossa presidente e tudo mais. Um abraço. Perfeito. O nosso muito obrigado a você ter ficado até o final desse videocast. É sempre muito bom ter você conosco, ok? E quero agradecer também a todos os participantes aqui dessa mesa, trazendo esse conteúdo rico, extremamente importante para esta nossa audiência, para o meio jurídico. Esperamos que muito em breve tenhamos a continuidade desse assunto, ok? É isso. Tchau!